Bom, sobre a apresentação de hoje, a ideia é um trabalho que a gente vem fazendo aqui na universidade, de atualização da filosofia prática do Russell, né? Ele nos deixou alguns textos sobre filosofia prática, mas, de todo modo, alguns conceitos eles estão espalhados na obra de Russell, né? Então, você já encontra filosofia prática no Prolegômenos, né? Algumas questões no Prolegômenos, lá na Husserliana 18, você já encontra. Você já encontra no Ideias 1, quando ele fala de leis da motivação. No Ideias 2, já tem bastante coisa também, que é um texto mais ou menos contemporâneo da publicação de Ideias 1, né? O primeiro manuscrito de Ideias 2 aparece em 1912, foi até a Edith Stein que fez a primeira revisão do texto. E aí depois esse tema vai tomando mais vulto dentro da obra do Russell, até culminar aí nos artigos da revista Kaiso, né? E no De Crisis. Então, o que a gente vem tentando fazer é uma atualização aí, uma leitura, inicialmente, um trabalho de pesquisa, identificação e atualização do pensamento de Russell, cotejando com principalmente 3 pensadores, que eram daquele círculo de Göttingen, do início da fenomenologia, que tratavam bastante desse tema. O primeiro deles é o Adolf Reinach, que foi discípulo do Russell, né? Morreu na Primeira Guerra Mundial, era um discípulo dileto, assim, preferido do Russell, que inclusive o obituário que o Russell escreve para ele é assim, muito comovente. Veio do direito, né? A primeira formação dele é em direito, ele fez uma tese com Theodor Lipps, é apresentado a fenomenologia pelo Johannes Daiber, e aí, dá para frente, se apaixona pelas investigações lógicas e começa a trabalhar com o Russell. Tem algumas idas e vindas até se deslocar definitivamente para Göttingen e trabalha muito com o Russell. A outra pensadora também muito importante nessa área, que é Edith Stein, né? Ela dedica uma série de obras à filosofia prática no sentido bem amplo do termo, né? Ela fala de empatia na sua tese, né, sobre a empatia, e depois vem se dedicando sobre comunidade, Estado, soberania, é um tema muito caro a ela também. E, ao lado desses dois, nós temos o Max Scheler, né, que é um filósofo, talvez aí dos 3, o mais conhecido, que tem uma vasta obra sobre filosofia prática, sobre ética, principalmente, né? Enquanto Reinach se dedica mais à filosofia do direito, Einstein mais sobre filosofia política, o Reinach se dedica mais o Scheler, perdão, se dedica mais à ética, né? Então a gente tem aí 3 ramificações do pensamento de Russell na filosofia prática. Bom, dito isso, o que eu queria apresentar para vocês é uma tentativa de atualização aí do pensamento do Russell, nessa perspectiva da filosofia prática, principalmente na filosofia do direito, trabalhando aí com direitos humanos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei aqui, com base num artigo que vai ser publicado agora na revista Phenomenon, que é a revista coordenada e editada pelo professor Pedro Alves, né? Lá da Universidade de Lisboa, que falou no nosso primeiro dia.
E aí eu vou compartilhar com vocês, deixa eu só ver aqui como é que eu faço para compartilhar. Apresentar agora. Esses slides. Deixa eu começar aqui do começo. Vocês conseguem ver bem? Como é que faz para apresentar a tela cheia? Sim. Ui, mas aí eu não vejo ninguém. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver do jeito que tá? Sim, professora. Aí, dá para enxergar. dá para ver bem? Dá. A única diferença da tela de você expandir é que você não vê ninguém, né? Mas assim dá para gente assistir. Eu queria. Bom, eu posso expandir, e aí o problema é que eu não vou conseguir ver ninguém. Eu preferia ver a coisa ficar um pouco mais. Exatamente. Né? Como melhor mesmo. Pode ficar assim, Natália, não tem problema não. Então tá bom. Bom, então a ideia aqui é apresentar. Deixa eu fechar uma outra aba aqui, tem muita aba aberta. Bom, a ideia aqui é apresentar esse artigo que está dividido aí em 8 pontos, né? O primeiro, uma breve consideração sobre Russell e o método fenomenológico, que nós não vamos trabalhar todas as etapas do método, mas apenas as etapas referentes e que podem contribuir com essa investigação. Depois, o Adolf Reinach e sua apresentação do direito a priori, com base na teoria dos atos de fala, que ele apresenta nos fundamentos do direito civil, fundamentos a priori do direito civil. Depois, uma tentativa de unir o pensamento dos dois, Russell e Reinach, em busca dessa dimensão a priori do direito, não apenas uma dimensão das relações eidéticas, mas de um conteúdo eidético do direito, que eu vou chamar de a priori material do direito. E, finalmente, isso aplicado aos direitos humanos, né? E uma tentativa aí de propor leis do direito que sejam materiais e que possam servir de critério de avaliação dos dilemas éticos, dos contratos, das próprias leis civis, no caso, né, do direito positivo, e até de tratados. A possibilidade de desvio dessas leis, dado que a gente está dentro da filosofia prática, as relações não são relações de causalidade, como na filosofia da natureza, né, nas ciências naturais. A relação com a moral, como há uma diferença aí da dimensão a priori para a moral, e não há necessariamente uma relação de fundamentação entre uma e outra, embora seja possível essa relação. Como essas leis a priori também não são uma versão do direito natural, é possível propor essa dimensão, mas não é o que está sendo proposto pelo Reinach. Na verdade, ele até declaradamente se distancia dessa visão, que é uma tradição ocidental, né, para tentar fundamentar toda a esfera dos direitos humanos no direito natural, que, por sua vez, se fundamenta numa natureza humana. A ideia não é essa. E, por fim, uma conclusão com base aí nas premissas apresentadas, tá? Então, só para ter claro aí qual é a parte do método fenomenológico que a gente vai aprofundar, vai usar para fazer essa investigação, né? Eu costumo apresentar esse quadrinho para os alunos para facilitar um pouquinho a compreensão do método fenomenológico, porque normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber o seu proceder, né?
Então, no primeiro momento, a gente tem aí a atitude natural, mas a gente já vai partir do segundo momento, que é a atitude fenomenológica, né? Já vou considerar a gente em epoquê, já vou considerar a gente aqui diante de uma vivência, diante de um objeto, em estado de epoquê. E o que a gente vai tentar fazer é justamente uma redução eidética, uma redução à essência desse fenômeno, dessa vivência, que é o direito civil, né? Então, considerando que a gente já está em epoquê, né, já estamos em atitude de conhecimento, em atitude filosófica de conhecimento, já suspendemos o juízo, já colocamos o mundo entre parênteses, toda aquela ideia pré-concebida, as expectativas em relação ao direito, ao que deve ser, simplesmente olhando para a coisa mesma tal qual ela se manifesta. Esse é o ponto de partida do Adolfo Reinach e será o nosso também, né? O importante é mencionar que essa atitude não é uma atitude que deve ser abandonada ao longo do processo, né? Ela é uma atitude permanente. Você permanece em estado de epoquê, mesmo no momento da redução eidética, mesmo no momento da variação eidética, mesmo no momento da redução transcendental, né? Esse estado de conhecimento ele deve permanecer com uma atitude crítica, né? Com uma atitude consciente. E enfatizar aqui o não representacionismo, né, dessa atitude de conhecimento, né, como há uma dimensão eidética que não depende e não passa por uma representação, principalmente uma representação da linguagem, ou dependente da linguagem. Há uma intuição direta, de essência, que não está limitada a uma representação, não está limitada a uma linguagem, né? E muitas vezes sequer pode ser descrita ou alcançada de maneira completa por essa linguagem, né? Ela apenas nos dá um vislumbre, uma visada do que seria esse objeto, mas ela não contempla todas as suas variáveis. Essa redução eidética, então, que é a intenção do trabalho, na verdade, depende de uma intuição eidética, que acontece num primeiro momento em atitude natural, né? A gente se depara com o objeto, a gente está inserido nessa vivência e tem essa intuição eidética imediatamente. É ato de consciência involuntário. E dessa intuição eidética depende a epoquê, né? O estar aberto para ver a coisa mesma. Por sua vez, a variação eidética também depende tanto da intuição eidética quanto da epoquê, né? Não posso velar o meu objeto de conhecimento em nenhum momento, não posso impor categorias ou ir para o meu objeto de conhecimento já tentando encaixar nas minhas hipóteses, né, nas minhas limitados recursos cognitivos ou linguísticos. Não posso fazer isso, caso contrário, não estaria em epoquê. Né? Então, essa descrição de essências, ela tem por objetivo não apenas descrever a essência, mas permanecer nesse estado de abertura e de descrição de essência, né? Bom, dito isso, então, o Reinach tenta fazer essa descrição de essências na obra Fundamentos a priori do Direito Civil, né? Ele está bastante encantado na época com investigações lógicas, entende a fenomenologia principalmente como um método de descrição de essências, e o que ele quer fazer é uma ontologia do direito, né? Nesse caso, do direito civil. Ou seja, encontrar uma dimensão eidética do direito que esteja para além
de limitações históricas, ambientais, sociais, culturais ou linguísticas. Que parte é essa do direito que é universal e necessária, né? Que é uma essência, portanto, que é a priori, que é independente da subjetividade, né? E nesse sentido real. Então, ele faz essa investigação nos fundamentos a priori do direito civil e identifica um outro tipo de objeto que Russell não tinha identificado nas investigações lógicas. Nas investigações lógicas, Russell tinha identificado objetos materiais, concretos, no sentido de concretos, mesa, cadeira, enfim, os objetos das ciências naturais, de um modo geral, os objetos formais, aqueles ligados à matemática e à lógica, e objetos de conhecimento ideais, principalmente os valores, cuja característica seria a sua imaterialidade e a sua atemporalidade. E aí o Reinhard vai dizer assim, olha, além desses objetos, há um tipo de objeto que Russell não previu nas investigações lógicas. Ele é imaterial, no entanto, ele é temporal. Então, ele não é um objeto físico, concreto, eu não percebo pelos meus sentidos, ele não é emocional, ele não é sentimental, ele não é um objeto de conhecimento psíquico, mas é imaterial. E, ao mesmo tempo, temporal. Portanto, ele não se encaixa na categoria de objetos ideais. Então, ele vai chamar esses objetos de objetos peculiares, né? São objetos de um tipo especial. São objetos temporais e imateriais, mas não se confundem com objetos ideais. E é esse tipo de objeto de conhecimento que é o direito, né? Ele é um objeto de conhecimento que está no tempo, que varia na história, na cultura, suscetível aí às mudanças históricas, mas é imaterial, né? E a partir disso ele começa a investigar que tipo de objeto é esse e que tipo de ato de consciência tem esse objeto como conteúdo. Então, ele identifica aí alguns atos de consciência passivos, como ouvir, por exemplo, totalmente dependente dos sentidos, passivo, involuntário e até certo ponto invasivo, né? Eu não posso deixar de ver, eu não posso deixar de ouvir, eu não posso desligar os meus sentidos. Atos de consciência que são espontâneos, como, por exemplo, o se alegrar, né? Eu não posso evitar, ao ouvir uma música que seja uma música que eu goste, né? Ou que me remeta a uma lembrança, sentir uma certa satisfação, né? Sentir o agradável, o sentimento do agradável. Então, isso é alguma coisa que eu não controlo, né? Um estímulo que me provoca um ato de consciência psíquico, uma emoção, e eu não posso controlar. E há atos de consciência ativos, que são aqueles atos de consciência tipicamente espirituais, que dizem respeito aí aos julgamentos, às decisões, às escolhas, às ponderações, né? Esse tipo de ato de consciência, os atos ativos, são atos tipicamente do direito, né? São atos que estão na base da elaboração do conteúdo do direito. E um exemplo que ele dá é o exemplo da promessa. O exemplo da promessa, ele demonstra que
Qualquer que seja a promessa, seja ela uma promessa civil, né? Seja ela uma promessa religiosa, seja ela uma promessa política, de qualquer ordem, ela tem sempre a mesma estrutura. Quem promete estabelece para si uma obrigação e quem recebe a promessa cria uma expectativa, né? E essa relação é uma relação eidética, é uma relação de essência que define o ser da promessa. E a partir dessa ideia, o Rainar vai buscar, então, outros tipos de relação eidética que podem haver na base das relações e dos atos do direito, né? Então, outro tipo de elemento que ele analisa são os atos em relação ao outro, a intersubjetividade, né? Como é que isso funciona? Eu tenho atos que são manifestados externamente, que necessariamente são manifestados externamente. Então, ele usa o exemplo do sorrir ou do chorar, né? São atos manifestados externamente. Eu tenho atos que, para serem completos, eles precisam ser percebidos de tal ou qual maneira. Por exemplo, um pedido. Eu posso entender o pedido como pedido, ou como uma ordem, ou como uma súplica. E isso depende, depende a completude do ato, né? Se ele é entendido como um comando, se eu uso um tom de voz mais incisivo, se eu uso uma feição ou um gestual mais rígido, ele vai ser entendido como um comando. Se eu uso um tom de voz mais amigável, mais baixo, mais brando, um gestual mais moderado, então ele pode ser entendido como um pedido. Aí ele pode ser negado pelo meu interlocutor, né? E há gestos, há atos que precisam de um retorno, de um feedback. Então, eles precisam ser externos, eles precisam ser compreendidos como tal, e eles demandam um retorno. Já na sua essência, já na sua origem, que é o ato, por exemplo, de perguntar, né? Perguntar, eu estou esperando do meu interlocutor uma resposta, e o ato não se completa até que essa resposta seja dada. Veja que não acontece isso com o pedido, ou mesmo com o comando, porque eu posso comandar e a pessoa não realizar, né? A pergunta, ela só vai estar completa na hora que ela for respondida. Caso contrário, o questionamento, a dúvida vai permanecer, né? E aí o Rainar identifica que o ato de origem, de essencial, fundamental do direito é o que ele chama de promulgar. Esse ato está na essência de toda e qualquer lei civil. O Russell entendia, no Investigações Lógicas, no Prolegômenos, que o ato seria um comando de dever ser. E aí ele faz até uma distinção clássica entre ser e dever ser. E o Rainar vai dizer, não, existem atos do direito que não são comandos, né? Por exemplo, a lei que estabelece a maioridade, lei que estabelece competências, lei que estabelece vigência, lei que estabelece a territorialidade de uma determinada norma. Não são comandos, não tem a forma de comando. Leis programáticas, princípios, não são comandos, mas são promulgações. O ato social
que fundamenta todo o direito é sempre uma promulgação. Não completa-se o ato se ele não for promulgado, se ele não for um ato social, externo, compreendido como tal. Ou seja, ele tem que ser declarado público, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser publicado, né? E ele tem uma dimensão que é uma dimensão de ordem, mas não de ordem no sentido de comando, mas de ordenar as relações, né, intersubjetivas. E aí ele promulga, ele, de certo modo, estabelece o funcionamento daquelas relações ali. Então, Reinach vai dizer isso aí nos fundamentos a priori do direito civil, e tentando unificar o pensamento do Russell com o Reinach, o que eu tento buscar aqui no trabalho não é apenas uma estrutura ou relações eidéticas, mas um conteúdo do direito que possa servir de avaliação para os dilemas éticos, que possa servir de avaliação para os contratos, para as leis e para os tratados, né? Que conteúdo seria esse que permitiria a gente fazer esse tipo de avaliação, não da relação, não da estrutura, mas da materialidade mesmo da lei, né? Então, Reinach vai apresentar essa ontologia aí do direito civil e descrever algumas relações eidéticas, como eu exemplifiquei aí a relação de promessa, ele exemplifica outras, por exemplo, como a de propriedade. E o que eu estou propondo é ampliar essa compreensão para além de uma investigação da forma dessas relações, da estrutura dessas relações, mas olhar para o conteúdo dessas normas do direito, né? Investigar a essência material, que eu estou chamando aqui de essência material dessas promulgações. Então, fazer o que o Russell chamaria, né, de uma investigação do noema, né, uma investigação noemática. Eu tenho o ato de consciência, eu tenho o conteúdo do ato de consciência, eu tenho o núcleo desse conteúdo do ato de consciência, né? Quer dizer, qual é essa essência material que permeia e que torna possível, na verdade, aquele determinado objeto, aquela determinada vivência. Então, eu vou chamar isso de direitos humanos, né? Numa ontologia do direito civil, eu proponho aí 3 leis materiais a priori do direito, que seriam, então, os direitos humanos. Então, a primeira delas é todas as leis civis, ou numa linguagem do Reinach, promulgações, derivam de seres racionais e livres. E aí eu cito, na verdade, algumas considerações, como, na verdade, a gente só pode ter lei civil entre seres racionais e livres. Veja, sociedades de insetos, né? Cupins, abelhas, formigas, são organizadas. Tem uma hierarquia, cada um tem a sua função ali, biologicamente definida, né? Não há uma intencionalidade, não há uma finalidade, não há um julgamento, não há sequer a possibilidade de modificação daquela estrutura social. Aquela finalidade é puramente instintiva, que é a sobrevivência, né? E é melhor sobreviver coletivamente do que sozinho. É mais eficaz.
No nosso caso, não. No nosso caso, há uma finalidade, um telos, né? Há um julgamento, há uma escolha, há diversas variáveis a serem consideradas, culturais, históricas, axiológicas, de modo que eu não posso falar em direito sem partir necessariamente de um sujeito, de uma fonte que seja um ser racional e livre, dotado de capacidade de escolha, de arbítrio, de julgamento, né? Mesmo alguma coisa como o direito dos animais que se fala, né? Ele não ordena, ele não comanda, ele não promulga sobre atos, ações dos animais. Ele promulga sobre ações humanas em relação aos animais, né? Mas ele não legisla sobre ações ou práticas dos animais, justamente porque não são seres racionais nem livres, portanto, são incapazes de compreender ou de obedecer uma legislação civil, né? Embora também tenham sociedades organizadas, né? Com hierarquia e com divisão de tarefas, né? Algumas espécies, não todas, né? A segunda ideia de direitos humanos, né, de lei material a priori, seria que todas as leis civis nascem da intersubjetividade entre seres racionais e livres, né? Não existe lei civil de um só, né? O Robinson Crusoe sozinho lá na ilha não tinha lei civil. Ele podia tomar uma decisão, observar aquela atitude todos os dias. Mesmo assim, isso não é uma lei. A lei pressupõe uma intersubjetividade, pressupõe uma promulgação como ato social, pressupõe um ato intersubjetivo, que seja emanado externamente e percebido como tal. Então, ele pressupõe uma intersubjetividade, ele pressupõe ali a relação entre seres racionais e livres, como eu falei aí, o exemplo da relação do direito dos animais, né? Não existe um comando entre mim e um ser irracional, né? Existe um comando para mim que vai ser fiscalizado, vai ser obrigado por outro ser racional e livre, né? E eu vou ser punida, caso eu não observe, por outro ser racional e livre, né? Então, a intersubjetividade é necessária, é eidética dessa relação, e não uma intersubjetividade qualquer, uma intersubjetividade entre seres racionais e livres, dotados de capacidade de julgamento. Essas são duas condições necessárias para qualquer norma do direito civil, né? Mas ainda não são suficientes. Há uma condição suficiente aí, que é todas as leis e promulgações regulam comportamentos livres e externos. O direito não regula pensamento. O direito não regula atos biológicos. Então, não faz sentido, é incompatível com a essência material do direito você ter uma legislação que proíba as pessoas de envelhecer, de morrer, de sentir saudade, de ter amor, ou tristeza, ou ansiedade, ou angústia. Não faz o menor sentido. Veja, ela pode existir num ordenamento jurídico de um
tirano delirante. Ela pode estar no mundo como uma lei positiva, escrita, codificada, mas ela não é direito em sua essência, porque ela está pretendendo regular comportamentos não livres. É o caso das leis, por exemplo, que estabeleciam conversão forçada, né? Muitas vezes elas tinham um efeito, na verdade, contrário, né? A pessoa assinava e declarava que não acreditava mais, que tinha se convertido, até praticava os rituais e tudo, mas não funciona, né? Às vezes até a fé ou a crença se tornava ainda mais forte, né? Os atos também precisam ser externos. Eu sou livre para pensar, né? Eu posso pensar o que eu quiser, planejar o que eu quiser, ações das mais bizarras, e o direito não alcança isso, né? Veja, não é a moral é outra coisa, né? Mas o direito não alcança isso. O ato, para ser, de algum modo, objeto do direito, ele precisa ser externalizado, de alguma maneira. Então, é um ato social, lá, como Rainá falou, que precisa ser externalizado e que precisa ser livre. Rainá falou do fato de precisar ser externo, mas não falou da necessidade de ser livre. Então, essas três seriam, o que eu estou propondo, leis eidéticas do direito, e eu estou chamando de direitos humanos, que, por sua vez, serviriam de critério para a avaliação de dilemas éticos, jurídicos, de contratos, por exemplo, uma série de contratos abusivos aí, aos quais nós somos diariamente submetidos, né? O que a gente chama de contratos de adesão. Ninguém lê, mas a gente é obrigado a aderir, né? Para usar um aplicativo, para usar uma funcionalidade do banco, para usar uma funcionalidade da telefonia, né? Eles invadem os nossos dados e há pouco que nós possamos fazer em relação a isso. O contrato existe? Existe. Produz consequências? Produz, inclusive jurídicas, mas é incompatível com o fato de ser um contrato civil entre seres livres, racionais e livres. Desrespeita, viola a minha liberdade, a minha capacidade de julgamento, a minha capacidade de escolha, né? Tanto que muitas dessas cláusulas são consideradas abusivas e, por exemplo, no direito consumidor, são descartadas, são desconhecidas, não são levadas em consideração, né? Justamente por isso, porque são cláusulas que desrespeitam a essência mais fundamental do direito, que é a escolha, que é o exercício do arbítrio, que é o exercício da liberdade, né? Do mesmo modo, nós temos leis que existem, que são reais, que são codificadas, que são positivadas, que produzem efeitos, mas que são incompatíveis com a essência do direito. Como, por exemplo, que eu acabei de mencionar, a conversão forçada, né? Mas existe uma série de outras aí que a gente poderia levantar, tanto no direito nacional como no direito comparado, né? Do mesmo modo, tratados internacionais que
violam, e aí numa linguagem mais da Stein, né, a soberania. E ela vai entendendo a soberania como um desdobramento da autonomia do indivíduo, né? Como se a autonomia fosse do indivíduo e a soberania fosse do Estado, mas na verdade são, em essência, a mesma coisa, né? É fruto da capacidade de julgamento, é fruto da liberdade, é fruto do exercício do livre-arbítrio, tanto na dimensão do indivíduo como na dimensão do Estado. Então, nós temos constantes violações e que o Reinhart previu isso, né? Ele falou assim, o direito a priori, ele é universal e necessário, mas ele não tem uma relação com o direito positivo, com os códigos, com as leis, com os tratados, com os contratos, de causalidade, como existe nas leis naturais, no âmbito das ciências naturais. E aí Russell vai falar o que existe, e ele fala isso no Ideias 1, é uma relação de motivação. Né? Quer dizer, é justamente no exercício da liberdade que eu estou motivado a observar aquela essencialidade, aquela universalidade, aquela a prioricidade de uma determinada essência, né? Então, é possível, sim, haver desvios, é possível haver conflitos, e essa legislação que desvia, ela não está bem fundamentada, porque ela não é compatível com a essência do próprio direito. No entanto, ela existe e produz efeitos, né? E é aí que entra a necessidade de avaliar, de ter um critério de avaliação dessas legislações. Por outro lado, há desvios que são importantes, que são necessários. Por exemplo, a promessa feita por incapaz. O direito diz que essa promessa não deve ter efeitos. Então, veja, é um ato social que tem uma essência, que preencheu essa essência, quem prometeu criou para si uma obrigação, e que recebeu a promessa gerou uma expectativa, né? Então, preencheu a essência de promessa, atendeu a isso, mas o direito vai dizer o seguinte: não, essa promessa feita por incapaz não pode produzir efeitos. A promessa existiu, ela foi feita, ela é real. E ela preencheu essa essência, mas o direito vai dizer, não pode produzir efeitos. Por quê? Porque considera que o incapaz não está ainda em condições de exercitar a sua racionalidade e a sua liberdade plenamente. Né? O pródigo, por exemplo, pode propor coisas absurdas. E aí, do ponto de vista do patrimônio, ele pode casar, mas ele não pode vender. Então, do ponto de vista do patrimônio, as promessas dele não têm valor. Né? Do ponto de vista conjugal, tem. Né? Outro exemplo seriam leis injustas, e aí, nesse caso, leis que violam os direitos humanos. Elas existem, produzem efeitos, mas não são bem fundamentadas. E se avaliadas à luz da essência do direito, dos direitos humanos, devem ser abrogadas, né? Devem ser declaradas nulas. Ainda há aqui uma diferença, então, entre o a priori e a moral, né? Há uma relação muito, muito familiar para quem trabalha com direito e direitos humanos e direito natural, entre moral e direitos humanos. Né? E é o que torna essa discussão sobre direitos humanos uma discussão muito difícil.
porque muitas vezes as pessoas partem das suas premissas éticas, morais, culturais, para tentar propor uma determinada ideia de direitos humanos. E aí cada um fica na sua trincheira, defendendo o seu ponto de vista, até se chega a um acordo no que seriam essa lista de direitos humanos, mas quando a gente vai tratar das premissas, dos fundamentos e, portanto, mais para frente, das possíveis aplicações, consequências e resultados, a coisa complica demasiado. Então, essa proposta é uma proposta que desvincula a ideia de direitos humanos de premissas morais. Primeiro, porque ela não comanda um dever ser, ela descreve um ser. É uma ontologia, né? Nesse sentido, a gente atende aí o que o Russell fala no Prolegômenos, de que toda disciplina prática pressupõe uma disciplina teórica que lhe dá fundamento, uma ontologia que descreve a sua essência. E a ideia foi exatamente isso, desvincular para poder oferecer um critério que não seja um critério dependente de uma premissa moral, de uma premissa religiosa ou de uma premissa cultural. Trata-se tão somente de uma descrição de essência. E se essa norma, ou contrato, ou lei, ou tratado, é compatível com essa essência, né? E aí desvincular as duas coisas. Por fim, essas leis a priori não são uma versão do direito natural, né? O direito natural, ele parte de uma antropologia filosófica, de um modelo de ser humano, né? E aí a relação proposta é inversa. Eu não parto de uma ideia de ser humano para derivar daí um direito que é inerente à natureza humana. O ponto de partida é o próprio direito, é a própria vivência desse conteúdo, desse objeto, que é o contrato, que é a lei, que é o tratado, e tentar, a partir daí, extrair a sua essência. O que o torna possível? Qual é a característica que eu não posso tirar, que esse objeto deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa? Qual é a sua essência necessária e universal, sem o que ele deixa de existir como tal? Então, o ponto de partida não é uma antropologia filosófica. O movimento é o contrário. O movimento é partir da essência, daquilo que é necessário para a existência daquele determinado objeto de conhecimento, para extrair daí o seu eidos, a sua essência, o seu universal e necessário, tá? E aí sim, usá-lo como critério de avaliação de todo o conteúdo civil, né, no caso do direito. Então, essa é a conclusão, né, que é possível adotar os direitos humanos como critério para a avaliação dos dilemas éticos, contratos, leis e tratados, a partir de uma fundamentação que não recorra a fontes morais, culturais, históricas ou sociais, mas desvelando a essência dos direitos civis, né? Aqui está a bibliografia, eu tive que apertar ela em 2 slides. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar os slides para vocês. E é isso, gente.